não entende o comportamento que ele deve ter perante ao projeto ao qual ele está desenvolvendo. O arquiteto, ele é o dominante no circuito. Por quê? Porque o primeiro projeto a ser desenvolvido é o de arquitetura. Ele que vai ditar as regras, assim dizendo, dessa construção, do que ela vai ser feita, o porquê que ele projetou tal elemento, o porquê ele o prédio ou a edificação, a casa, o elemento tem tal formato, por que que ele adotou, tal estética. Muitas das vezes isso pode acontecer, e é uma série de coisas que o arquiteto ele caminha, antes, né, ele faz todo um estudo antes de começar de fato a projetar. Olha que interessante como a gente vê claro isso quando a gente fala desse edifício que eu estou mostrando aqui, na estrutura do edifício. Olha cada detalhe interessantíssimo, esse tipo de detalhe, olha que bacana, é detalhe arquitetônico. O arquiteto quer que isto aconteça aqui, né? Então ele nasce esse pilar circular e ele quer que tenha esse efeito. Não é de hoje que a gente vê isso, isso é muito comum, né? Veio muito da arquitetura moderna brasileira, né? E é muito interessante, olha como ele mantém um efeito estético, isso é intencional. A gente lembra, quando a gente olha esse projeto, a gente lembra muito, né, o projeto do Sesc Pompeia, na Lina Bobardi, né? Então, o elemento predominante concreto, o efeito, a textura do concreto e cores também, e esse grande pátio fantástico. E isso é domínio do arquiteto. Olha que interessante a gente ver essa imagem. Olha como ele quer marcar muito isso. Muito interessante, isso é muito bacana. Parece que o pilar está afastado, realmente, de fato, ele está afastado, e essa grande empena, né, essa empena que é da passarela, cola, assim dizendo. E olha como em momentos aqui, ó, onde talvez funcione como uma marquise apenas, ele pode avançar um pouco mais. Quer ver? Vamos dar mais uma olhadinha, você vai ver como a presença do arquiteto é forte na estrutura, no designer da estrutura. Quer ver? Vamos olhar, olha que muito interessante, né? O movimento ali de passarelas, é um grande conceito, né? Aqui a gente vai entender mais pelo conceito da arquitetura, se a gente entrar nesse conceito, né? E olha como os pilares são desenhados, são muito interessante, faz parte da arquitetura. A gente olha para o prédio na fachada, esse primeiro encontro, que é a fachada do prédio, e olha como ela remete bem, né? Não só os grandes pilares, mas as marquises aqui, né? As marquises não, as varandas, né? Formam essas grandes vigas que é o que a gente vê aqui dentro, né? Muito interessante, né? Só que aqui ela está mais robusta, mais eh, visível, né? Ela está mais marcante, né? E aí, ó, os pilares, muito interessante. E aí, olha como em alguns locais ele dá um outro encontro dos pilares. Tudo isso é o que? Desenho arquitetônico. Esse é o desenho, esse é o partido arquitetônico no qual os arquitetos adotaram. E aí ele vai desenhando isso, olha que interessante aqui, tá vendo como ele marca bem aqui? E isso fica perceptível para a gente depois quando se adentra na arquitetura. Isso é muito legal, né? Olha, tá vendo como ele tira bastante, até o fotógrafo, né? Foi lá tirar fotos do empreendimento, né? Dessa arquitetura, e os pilares são muito marcantes na arquitetura. As grandes passarelas, né? São muito bacanas. Se eu não me engano, só um adendo, esse edifício aqui é do Paulo Mendes da Rocha, se eu não me engano, tá? Eu preciso me localizar ali, depois eu vou estudar mais um pouquinho, vou ver onde que ele está, mas se eu não me engano é um prédio bem conhecido do Paulo Mendes da Rocha. Bem a cara dele, né?
tem esse prédio. Então, ó, vamos dando mais uma olhadinha aqui, vamos chegar nas, olha como as passarelas marcam muito o edifício e os pilares marcam muito esse edifício, tenho quase certeza que ele é muito importante. Já no fundo, você está vendo como o arquiteto quis trazer isso para dentro, porque a arquitetura do pessoal aqui, olha o detalhe aqui, ó, né, do pilar, é muito referenciada em Paulo Mendes da Rocha. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi esse tipo de detalhe, né, como se fosse essa viga saindo do pilar, mas mais desenhada, esse é a palavra certa, mais uma estrutura mais desenhada, foi um projeto do Rino Leve, se não me engano, ou Vila Nova Artiga, mas acho que foi Rino Leve. E é muito bacana. Olha como ele desenha diferentemente aqui, ó. E põe mais para dentro. Tudo isso é desenho da arquitetura. Passou na mão do arquiteto olhar tudo isso, tá vendo? Passou na mão do arquiteto saber como tudo isso foi um encontro. Olha que interessante, lembra muito, né? O Sesc, só que o Sesc tem todas as passarelas mais não tão lineares, né? O sentido dele era aquele mesmo, né? Fazer naquele sentido mesmo. Os pilares são lindos, né? Esses pilares aqui são altos, leva a gente a olhar para o alto do edifício, isso é muito bacana. E aí a grande planta, olha que interessante, a gente entra mais no partido, né? Mas ele abriu espaço, né? E formou uma grande praça, é quase um atrativo esse momento, dá para você entrar no edifício, estar na praça, mas não ser não usar o edifício em si, né, na sua parte mais fechada, mais íntima. Muito bacana, né? Olha como ele trabalha bem tudo isso. Muito legal, é um edifício muito bacana, grande, alto, né? Também a gente vê muito bem a estrutura desenhada aqui, ó, onde a gente vê, olha que interessante, a gente vê o hall, né? Tem a piscina aérea aqui também. Fantástico, projeto muito bacana. É isso aí, o que eu queria mostrar para vocês é como o arquiteto desenha a estrutura também. Grande abraço lá no YouTube, Plataforma Matriz, no TikTok também.